Em todo o mundo, depois de tempestades e furacões, a água joga na costa animais marinhos incomuns e às vezes assustadores. Muitas vezes, devido ao alto grau de decomposição, mesmo os especialistas não conseguem identificá-los à primeira vista. De modo que a imaginação das pessoas comuns desenha criaturas misteriosas que nunca foram vistas antes. E se considerarmos que estudamos apenas 5% dos oceanos do mundo, como sabemos quais monstros podem viver nas profundezas? Hoje vamos falar sobre 10 monstros marinhos reais que apareceram na praia. E antes de começarmos, lembre-se de se inscrever em nosso canal e ligar a campainha para não perder um vídeo novo amanhã. Monstro dentuço. Um animal desconhecido foi encontrado em uma das praias da Nova Zelândia. De acordo com testemunhas, enquanto caminhavam na praia, eles de repente viram uma imagem estranha. Parte de uma enorme carcaça estava saindo da areia. À medida que se aproximavam, podia ver o crânio da enorme criatura. Um exame mais aprofundado deste habitante sem vida mostrou que algumas partes do corpo estavam faltando. Pessoas curiosas não conseguiram fazer um estudo mais avançado do monstro, impedidos pela areia que cobria os restos com uma camada densa. Como a praia de Pukerina, localizada no sudeste de Auckland, é um trecho bastante popular da costa, não é surpreendente que as notícias sobre o misterioso monstro de 10 metros, com uma cabeça enorme, dentes e nadadeiras rudimentares, se espalharam rapidamente entre os cidadãos. A maioria dos turistas tentou capturar a besta incrível em suas câmeras. O vídeo e as fotos que apareceram na mídia deram origem a um jogo de adivinhação. Moradores locais e espectadores interessados começaram a oferecer uma variedade de teorias. Alguns sugeriram que o monstro deitado era uma baleia assassina, outros pensaram que a fera parecia um crocodilo, e ainda outros disseram que as fotos mostram um dinossauro. Os especialistas também não ignoraram a estranha descoberta. O especialista Anton van Helden sugeriu que, com base na estrutura da nadadeira do animal, pode-se supor que se trata de uma orca, um mamífero da família dos golfinhos, que muitas vezes pode ser avistado nas águas da Baía de Plant. Chupacabra de Nova York. Perto da ponte do Brooklyn, em Nova York, uma criatura misteriosa foi descoberta que os jornalistas imediatamente apelidaram de monstro de Manhattan. Quanto ao ponto de vista científico, os biólogos podem fazer apenas suposições. Uma criatura horrível, com um rosto desfigurado, um corpo nu e 5 dedos parecidos com os humanos nas patas traseiras. Este monstro foi encontrado pela fotógrafa amadora Denise Ginley, quando caminhava ao longo do Rio Leste. Primeiro, quando a carcaça foi mostrada aos especialistas do Departamento de Parques de Nova York, eles simplesmente dispensaram a fotógrafa, alegando que era apenas um porco. O ponto de vista oficial, um tanto duvidoso, não satisfez Denise, que afirmou que os membros assustadores da besta não tinham nenhuma semelhança com os cascos de um porco. Ela acredita que a criatura é algum tipo de guaxinim ou roedor gigante. Porém, a ausência da mandíbula superior dificulta a identificação da criatura. E o especialista em vida selvagem Paul Kurtz sugere que pode ser um pequeno cachorro que se afogou no rio. Criatura misteriosa. Uma estranha criatura que se parecia com um molusco ou com uma água-viva foi levada para a costa da Austrália. O monstro marinho foi descoberto por uma mãe e sua filha, em uma praia perto da cidade de Broome. Fotos da criatura foram tiradas enquanto caminhavam na praia. A misteriosa criatura tem uma cor preto e branco, muitos tentáculos curtos e algo como uma boca no meio. Os moradores começaram a oferecer suas próprias versões, de povos desconhecidos pela ciência a alienígenas onipresentes. Um dos moradores ofereceu a versão mais plausível de que essa criatura é da família das anêmonas. A coisa. No ano passado, uma estranha criatura com presas apareceu na margem de um rio em Liverpool. Algo desconhecido foi descoberto pelo limpador de janelas Sean Hall, junto com um colega a caminho do trabalho. O homem disse que a princípio confundiram a criatura com uma foca e se aproximaram para ver se podiam ajudá-la a voltar para a água. Os especialistas acreditam que esse monstro pode ser um golfinho, uma foca ou um peixe grande, mas sem conhecimento é difícil responder com exatidão. Sean Hall tentou obter ajuda de várias instituições de caridade para descobrir o que encontrou. No entanto, ninguém queria lidar com este caso. Um professor de biologia marinha da Universidade de Liverpool também não foi capaz de determinar a origem da descoberta sem análise. Monstro com chifres.
O corpo em decomposição de uma criatura desconhecida foi encontrado na praia perto da cidade espanhola de Vila Ricos. Maria Sanches, coordenadora do serviço de resgate que atende a praia, disse em nota que se tratava de uma criatura desconhecida, cujo corpo estava em péssimas condições. Alguns biólogos marinhos que viram a descoberta sugeriram que o animal poderia ser um tubarão, já que o corpo tinha cartilagem em vez de ossos. Outros alegaram que poderiam ser os restos de um peixe do fundo do mar. No entanto, ambos se surpreenderam com os chifres que estavam na cabeça do animal. De acordo com o representante da prefeitura local, a decomposição havia ido longe demais. Então não foi possível identificar o tipo de animal encontrado na praia. Talvez a análise do tecido esclarecesse a situação, mas a decodificação do DNA é muito cara e não havia ninguém disposto a pagar por esse procedimento. Baleia de duas cabeças. Um par de gêmeos siameses de uma baleia cinza foi encontrado na Lagoa Orro de Libre, no sul da península da Califórnia. O comprimento dos animais fundidos estava pouco acima de 2 metros. Como geralmente os filhotes de baleias cinzentas nascem com 3,5 a 5 metros de comprimento, os cientistas acreditam que os gêmeos nasceram prematuramente. Os corpos dos animais foram removidos para pesquisa. Gêmeos siameses foram descritos entre alguns tipos de baleia. No entanto, entre as baleias cinzentas da Califórnia, eles nunca haviam sido encontrados. Os representantes dessa espécie são distintos dos cetáceos em uma família separada. Em baleias cinzentas, por exemplo, a cabeça é móvel em relação ao corpo. Além disso, elas vivem principalmente nas áreas costeiras do oceano e não migram para longas distâncias como outros cetáceos. Outro monstro foi encontrado após o furacão Harvey, em 2017, na costa do Texas. Era um espantalho com fileiras de dentes afiados. Imagens do monstro aparecem imediatamente no Twitter da bióloga Preeti Desai, que pediu aos usuários que identificassem o habitante marinho. E logo responderam que provavelmente era algum tipo especial de enguia. Mas, por outro lado, as enguias não são tão intimidantes e é improvável que seu tamanho se encaixe nessa definição. Outro mistério não menos intrigante já foi descoberto por cientistas californianos, que notaram no litoral de seu estado um peixe-lua, também chamado de peixe enganador. Esse termo foi concedido a ele pois por muito tempo ninguém conseguia decidir do que se tratava. Os biólogos consideravam esta criatura marinha um habitante do hemisfério sul, visto apenas por lá desde o século XIX, e depois de tantos anos, ela apareceu nas águas da Califórnia, o que imediatamente causou confusão entre os cientistas. Eles ainda estão se perguntando como um peixe que vive no sul acabou no hemisfério norte. Monstro do Lago Ness. Uma estranha criatura marinha foi encontrada sem vida na costa da ilha de St. Simon, Geórgia, e esse misterioso achado foi imediatamente comparado ao monstro do Lago Ness. Um americano, Jeff Warren, encontrou a criatura durante as férias com seu filho na região selvagem da Ilha Wolf. A carcaça estava sendo picada por uma garça, e no início eles pensaram que eram os restos de uma foca. Isso interessou aos que estavam no barco. Eles se aproximaram e não conseguiram acreditar no que viam. A carcaça não se parecia com nenhuma criatura conhecida. A misteriosa criatura tinha um pescoço longo e uma cabeça pequena. Ao mesmo tempo, o corpo alongado do animal marinho lembrava um pouco o conhecido monstro do Lago Ness. Mas seu tamanho era várias vezes menor. Essa forma incomum da criatura já levou os cientistas a compará-la com répteis extintos. Além disso, o diretor do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, Dan Ask, observou que às vezes os tubarões podem ter essa forma durante a decomposição, então não havia nada com que se preocupar. Agora, as fotos da criatura misteriosa são ativamente discutidas nas redes sociais. As pessoas comparam o animal marinho a um monstro, que, segundo a lenda, viveu no rio Altamarra. No entanto, os céticos garantiram que essa criatura do mar pode ser um simples manequim que alguém montou para fazer uma piada na véspera de 1º de abril. O mar costuma compartilhar seus segredos com as pessoas, jogando criaturas incríveis na costa. Depois de descobri-los, as pessoas se questionam sobre que tipo de animal é. Então, em um verão na costa do Alasca, um professor de biologia encontrou um golfinho atirado para fora d'água. O corpo deste animal estava em estado de decomposição severa, mas com base em alguns sinais externos, havia motivos para acreditar que era uma baleia de bico de Cuvier, ou baleia de bico de ganso. A peculiaridade dessa baleia é seu nariz achatado e curto, testa inclinada e uma pequena incisão na boca. No entanto, descobriu-se que o golfinho encontrado difere de suas contrapartes no formato da nadadeira dorsal e na cor do corpo. Pesquisas adicionais mostraram que este era um tipo completamente novo de golfinho, o golfinho Dusky, cuja existência é mencionada nas lendas das pescas japonesas.
Bem, escreva nos comentários se você viu algum monstro quando visitou a praia. Será interessante ler suas histórias. E se você gostou, dê um like nesse vídeo e inscreva-se no canal, ligue a campainha e não perca o vídeo de amanhã. Obrigado por assistir!